Fala pessoal, Marcelo Cardoso aqui. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, encerrando o nosso ciclo de reflexões sobre o livro de João. Foram até aqui, com este vídeo, 21 vídeos sobre o Evangelho de João, nos quais nós falamos sobre cada um dos capítulos que tem nesse livro do evangelista João. E em cada um desses vídeos, uns um pouco mais longos, outros um pouco mais curtos, eu tive a ideia de trazer para vocês um princípio, um pontinho, pelo menos, de reflexão sobre cada um dos capítulos, para que você possa pegar agora, fazer uma maratona, né? Ouvir aí os 21 vídeos de maneira sequencial, para que você possa tirar, no mínimo, 21 lições do Evangelho de João. E hoje, eu queria encerrar com vocês o capítulo 21, não poderia deixar de falar sobre o principal acontecimento narrado nesse capítulo 21, que é a restauração de Pedro. Eu gosto de trabalhar com esse tema de restauração, uma vez que ele acaba nos dando a oportunidade de pular sobre as polêmicas, sobre as discussões que tem sobre alguns termos que são colocados nesse capítulo, nessa discussão, nessa interação de Jesus com Pedro, quando ele fala sobre os tipos de amor, né? Primeiro Jesus responderia de um jeito, depois de outro, e a resposta de Pedro seriam todas iguais. Mas independente dessa questão, que eu não vou entrar aqui nessa discussão um pouco mais técnica, um pouco mais específica, eu quero trabalhar como expositor da palavra, mas principalmente também como professor. O que você pode aprender com isso que sirva para a tua vida prática hoje? Então eu vou ler com vocês o trecho, vou ler do versículo 15 até o 23, para a gente poder entender o contexto, e no final eu trago uma aplicação para vocês, tá bom? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir João capítulo 21, verso 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, tu me ama? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Isso aqui é o mais importante para mim, tá? Jesus fala: Segue-me. E na sequência, verso 20, então Pedro, voltando, se viu também que ia seguindo o discípulo que Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu Jesus: Se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, até que eu venha, quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas sim, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Bem, essa é a narração aqui do trecho, que eu coloquei como restauração, o nome desse vídeo, mas o que eu queria trabalhar com vocês aqui é principalmente esse ponto aqui do verso 19, não é? Que Jesus fala: depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Existe uma discussão teológica onde essas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro se ele ama, nas 2 primeiras vezes, Jesus estaria utilizando um verbo diferente da terceira. Nas 2 primeiras, ele estaria utilizando o verbo filéu, né, que seria um tipo de amor, mais de amizade, tá bom? Para a gente entender aqui essa separação. E o terceiro seria o amor agape, que seria o amor de Deus, o amor, digamos assim, mais sublime, tá? Um amor mais elevado, tá? Vou usar aqui alguns termos que não são tão precisos, mas que só para você entender o teor da discussão que tem aí. Então, todo mundo diz que Pedro
responde sempre Jesus com esse amor filéu, né? E depois Jesus responde agape e ele fala de novo o amor filéu. Ou melhor, Jesus abaixaria o nível, né? Seria como se Jesus falasse assim: tu me amas com amor agape? E Pedro falaria: eu te amo com amor filéu. Ou seja, tu me ama? Mais ou menos, entendeu? Seria mais ou menos pensar que a discussão cairia para esse sentido. Existem várias discussões, tá? Eu estou usando aqui uma que é mais comum, e geralmente o pessoal diz que na terceira pergunta, aí Jesus fala: olha, você me ama então com esse amor aí que você me ama? E aí Jesus abaixaria o nível e Pedro aí se encaixaria: olha, ficou triste, né? Mas agora eu sei que eu te amo. Essa é a discussão mais ou menos que tem aqui nesse capítulo, tá? Nesse trecho, tá bom? Talvez você não tenha muito interesse em saber sobre ela, só citei aqui bem por cima, tá? Para que você soubesse que existe essa discussão entre os exegetas, entre os teólogos. Mas o mais importante quando a gente está lendo a Bíblia, se de repente você não estuda teologia, ou se você quer estudar teologia, mas não quer se aprofundar muito nessas questões, qual é o mais importante? O que o grande estudioso de teologia e o que estuda pouco, ou não estuda nada, precisam ter em comum quando leem um texto da Bíblia? Olha, o que o texto está falando para eu fazer? O que o texto está falando para eu aprender a aplicar na minha vida? O que Jesus está me ensinando com isso aqui, que Ele quer que eu pratique hoje, aqui na minha vida, aqui na minha família, ali na minha pastelaria, ali onde eu vendo o meu suco, onde eu faço o meu pão, onde eu limpo as piscinas, no meu escritório, que eu trabalho com os meus amigos? O que Jesus quer que eu faça ali, naquele ambiente, a partir desse texto? Ele quer que você seja restaurado. Eu daria para você essa dica. Jesus quer restaurar a tua fé. Mas eu estou bem, Marcelo, eu estou caminhando sempre aí próximo de Jesus e tal. Então, que bom. Seja mais ainda próximo de Cristo a partir desse texto. Porque nesse texto aqui, se você entender o que está acontecendo ali no contexto, Jesus está trazendo de volta Pedro, está trazendo Pedro de novo para perto de si. Uma vez que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, e aí houve essa ruptura, essa crise, né, na relação dele com Pedro, mas depois de ressurreto, Jesus vai e dá essa chance de restaurar a fé de Pedro para que ele voltasse a caminhar de novo próximo de Cristo. Então, qual é a lição do último capítulo de João, Marcelo? Restauração. Se aproxime de Deus. Restaure a relação que você tem com Ele. Basicamente, você precisa orar, falar com Ele todos os dias, ler a sua palavra. Eu sempre dou essa dica aqui, é o meu mantra, por assim dizer, aqui nas redes sociais. Faça 5 minutos de leitura bíblica todos os dias. Leia 5 minutos da Bíblia, que você vai ser muito abençoado. Você vai manter essa relação minimamente ativa, não é? Com o Senhor. Leia a Bíblia. Ore. Procure viver esse evangelho na sua vida. E assim você será restaurado diariamente para cada vez estar mais próximo do Mestre. Tá bom? Então, essa é a grande lição desse capítulo. Não vou entrar na questão, na discussão dos verbos, dos tipos de amor que são colocados ali. Talvez eu tenha aqui na minha explanação até trocado alguns deles, mas isso não importa verdadeiramente, uma vez que a grande lição desse capítulo é a restauração. Jesus, Ele te chama hoje, aí onde você está, aí seu Antônio, Dona Maria, Marcelo, Alessandra, Luiz, Tiago, Pedro, Antônio, Roberta, Priscila, Patrícia, todo mundo aí. Deus chama você hoje para restauração, para se aproximar dele e viver uma vida de seguidor, de discípulo. Jesus fala: segue-me, me segue, me siga. Você vai ficar próximo de mim e de fato você vai aprender o que é amar de verdade. Aí sim a gente pode falar sobre amor. Tá bom, pessoal? Então essa é a reflexão sobre o Evangelho de João. Terminamos aqui. Eu peço que você acompanhe o próximo vídeo que vai ser selecionado aqui ou aqui como sugestão do canal para você continuar ouvindo sobre esse Evangelho. Incentivo você a compartilhar esse vídeo, a curtir esse vídeo, porque assim a plataforma vai entregando, né, para mais pessoas e a gente vai distribuindo essa reflexão para outras pessoas também serem abençoadas, uma vez que aqui no YouTube
muita gente está conectada, a gente pode aproveitar esse canal para abençoar as pessoas. Beleza? Vamos nessa? Então, muito obrigado pela tua participação até aqui. Curte, compartilha e busque sempre as coisas do alto.